Amigo associado da Abrapac, estamos hoje aqui com mais uma das reportagens sobre saúde e prevenção e a gente vai conversar hoje com o Dr. Pércio de Deus. Dr. Pércio é médico psiquiatra formado pela Universidade Federal de São Paulo, ele é credenciado pelo Hospital Albert Einstein, pesquisador de neurociências pela MAC Pesquisas e pelo CNPq e tem uma vasta experiência em medicina aeroespacial e no tratamento com aeronautas. Eu vou começar perguntando aqui para o Dr. Pércio sobre a questão da fadiga, né? Como é que a gente pode definir a fadiga do ponto de vista médico? Opa, é uma coisa muito legal definir isso. A fadiga tem muito a ver com estresse. E estresse é levar qualquer material ao seu ponto máximo de tensão quando ele sofre uma alteração na sua configuração molecular. Nós importamos esse termo da física e no corpo humano o estresse vai produzir uma alteração biomolecular. Os pilotos, principalmente piloto e comandante, vai entender muito isso porque trem de pouso tem fadiga. E quando um trem de pouso tem fadiga, ele é retirado da aeronave, passa numa máquina, que é o Magnaflux, vai ver se ele tem microfissura, rachadura, porque todo o material tem fadiga. Na medicina, os nossos órgãos têm fadiga. Então, tanto um órgão como o músculo num atleta, como um órgão como o estômago, como o coração, e no caso o cérebro, que é a nossa área de pesquisa, também apresenta fadiga e apresenta estresse. Então o conceito de fadiga é isso, é um sobreuso do órgão que vai produzir um desgaste excessivo desse órgão. Tá, doutor, e a fadiga, ela afeta no geral que tipos de profissões? Na realidade, no mundo moderno, eu diria que ela afeta quase todas as profissões. Porque o mundo moderno hoje obedece a dois princípios, produção e lucro. Então você não vale mais pelo que você é, você vale pelo que você produz. E todas as profissões hoje são invadidas pela produção. Você tem que produzir, 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 e isso invadiu a medicina, a aviação. Eu sou de um tempo que fui médico de aviação, sou médico de aviação há muito tempo, né? Fui médico de uma companhia maravilhosa que era a Transbrasil durante 25 anos, e era uma aviação romântica, era gostoso voar. Hoje não, hoje se voa 6x1, quase está se voando 7x0, os pilotos sabem o que é isso, os comandantes sabem o que é isso, ou seja, se voa sem período de descanso, sem período de repouso, sem repouso adequado, porque o que importa para a companhia é o lucro e produção, e produção, e produção, e isso leva à fadiga. Mas não só na aeronáutica. Qualquer empresa você trabalha excessivamente. As empresas de comunicação, as empresas de informática, ou seja, eu acho que isso devido à globalização é um fenômeno da economia de mercado. Então eu acho que vários segmentos do mundo hoje nós encontramos a fadiga, nós encontramos o estresse. Doutor, a fadiga é mais frequente em alguma faixa etária ou ela atinge pessoas de todas as idades? Não, eu acho que ela tem uma faixa etária mais específica, justamente quando o indivíduo começa a se tornar mais produtivo, quando ele é mais exigido quanto à sua capacidade de produção. Então, nós antes não tínhamos o adulto jovem com tanta fadiga. Hoje nós já temos o adulto jovem com fadiga, o adulto e o adulto com mais idade também ainda muito submetido à fadiga. Então a faixa etária vai do adulto jovem até o sênior. É a faixa etária que é a mais submetida à fadiga, ao estresse e às consequências dessa fadiga e do estresse. É uma faixa bastante grande, portanto. No caso dos pilotos de avião, o senhor poderia citar alguns fatores agravantes da fadiga? Opa, isso é muito importante, porque são vários fatores, né? Há algumas profissões que têm fatores mais, que são gatilhos, que são fatores que predispõem mais à fadiga. Algumas classes profissionais. E os pilotos são das classes profissionais que têm muitos fatores predisponentes. Um dos fatores é justamente a alteração do ciclo circadiano, o ciclo de sono-vigília. Então eles estão constantemente alterando esse relógio biológico que controla o sono e a vigília. Esse é um grande fator de fadiga, que nós podemos comentar mais detalhadamente daqui a pouco. Um outro fator que altera muito a fadiga no aeronauta
é a pressurização. Nós sabemos que a pressurização altera os órgãos internos, comprimindo todos os tubos internos, né? Artérias, veias, tubos digestivos, todos os tubos internos. Então comprime, descomprime. No final de uma jornada, um aeronauta chega a ganhar 3 quilos, né, de água, de acúmulo, e comprime cérebro. Então a pressurização é um fator que piora a fadiga e o estresse. Mas nós temos um outro fator hoje, bastante grave. Há pouco tempo atrás eu internei um comandante de uma companhia, não vou dizer qual, que contraiu um vírus, ou na realidade uma superbactéria, que nós ainda não sabemos tratar. É uma superbactéria vinda do Canadá, que já chegou aos Estados Unidos. No caso, ele contraiu essa bactéria nos Estados Unidos, ficou internado alguns meses numa UTI de um hospital aqui em São Paulo, no caso do Einstein, e não há tratamento. Então, com a globalização dos voos, a globalização dos vírus, das bactérias e agentes, e os pilotos, os comandantes estão expostos muito mais do que as pessoas que não têm esse trânsito e essa exposição a novos agentes patogênicos de doença. Então isso é um fator que preocupa muito nós médicos de aviação. Há um outro fator que nós fazíamos pesquisa, existem muitas pesquisas sobre isso, a elevação de um hormônio que é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. E nós fizemos pesquisas quando o cortisol elevava na decolagem, no voo de cruzeiro, ou justamente quando o avião ia descer. E é impressionante o quanto esse hormônio se eleva pela tensão, pelo estresse do piloto, e o cortisol libera a adrenalina, e a adrenalina vai aumentar a taquicardia, quer dizer, a velocidade do coração, e vai produzir também hipertensão, e o piloto está constantemente alternando níveis desse hormônio, produzindo uma série de danos do seu organismo, predisposição a diabetes, a outras doenças vasculares. Isso é bastante preocupante. Tem mais um dado que eu quero falar ainda, estou terminando aqui, porque são vários fatores que o aviador está submetido como fator de fadiga. Noise and stress, há vários trabalhos mostrando o prejuízo do barulho constante causando estresse. Não só o aviador, outras profissões que são submetidas a barulho constante. Barulho como esse, inclusive, aliás, do avião aqui agora. Eu que moro aqui em rota de aviação, né, de Congonhas, né, mas imagina uma pessoa conviver com o barulho constante, não só o barulho da turbina, do vento. Há mais um trabalho muito importante que é a trepidação, a microvibração da aeronave. É mais um fator que causa estresse no aviador, mesmo sentado, etc., mas ele está em constante trepidação. Então os aviadores eles têm mais problemas ortopédicos, principalmente de coluna, do que outras profissões. Esses são alguns dos fatores orgânicos. Sem falar distância da família, dificuldade de levar uma vida de continuidade, os fatores psicológicos, sociais, porque são vários. Eu falei só os orgânicos. São alguns dos que nos preocupam muito. E quanto aos horários que mudam constantemente, os voos na madrugada, a questão do ciclo de sono, o piloto que acaba tendo que dormir às vezes num hotel, isso pode agravar o problema de alguma forma? Há muito. Eu acho que esse é um dos principais fatores de agravamento da fadiga aérea. Há muito tempo, nós tínhamos, no tempo da Varig, da Transbrasil, da VASP, fomos a Brasília, tentamos normatizar, mas as companhias ganham dos médicos uma maneira de vencer isto, porque a quebra do relógio biológico, que nós chamamos ciclo circadiano, produz dano muito grave ao organismo humano, mas muito grave. E isto causa o uso, inclusive, de a insônia grave, o distúrbio do sono, que é seríssimo. O distúrbio do sono, que não era muito conhecido, hoje nós sabemos que o distúrbio do sono pode levar a consequências como demências precoces, como diminuição de reflexos, como perda de cognição, capacidade de aprendizado, comprometimento da memória. Veja quantas consequências. E nós sabemos que o aviador que dorme a noite inteira e precisa dormir de dia, ele não consegue, porque ele está muito adrenalizado ainda. Então ele vai ter que tomar uma medicação para dormir.
depois ele precisa tomar algo para se manter acordado, quer dizer, essa quebra do relógio biológico com horários absurdos, com escalas absurdas, isso é uma coisa que tem que ser, pela associação, que é muito forte, tem que ser feito um esforço muito grande, com pesquisas científicas que existem, e são muitas, e tem que se fazer algum esforço maior para que isso seja minimizado, porque isso agride muito a mente, o cérebro e o corpo do aviador. Uma pergunta bem direta, existe uma cura para quem já sofre de fadiga? Olha, cura é um conceito complicado, né? Porque eu lhe diria que a medicina, até hoje, ela remedeia as coisas. Eu sou um cientista, tenho que falar a verdade, né? Mas eu diria que existem medidas que atenuam. Isto sim, né? É possível lidar com a fadiga, né? Sem dúvida nenhuma. Eu atendo muitos aeronautas, comandantes, pilotos, comissários. Existem medidas que a gente pode lidar com isso, né? E são medidas profiláticas e mesmo medidas terapêuticas. É fundamental exercício físico. Mesmo com essa vida, eu vou dizer, muito desregrada do ponto de vista de horário, tentar manter o exercício físico quando se chega ao pernoite, fazer uma academia, fazer uma esteira, tentar manter uma rotina de exercício físico é vital isso para que o organismo se mantenha com funções cardiovasculares normais, depósito de cálcio, funções osteomusculares, é vital. É vital algum momento de relaxamento, porque o aeronauta vive num alerta acima do normal, né? Então ele tem que adotar algum tipo de relaxamento. Não estou falando para fazer yoga, algum tipo de relaxamento, né? Não soldado pela bebida alcoólica. Atualmente está difícil beber porque tem dosagem de sangue, é meio complicado, né? Mas existem métodos normais de relaxamento que são muito bons, muito saudáveis. E algum tipo de meditação. Eu não estou falando em credo religioso, quem tem fé, muito melhor ainda. Mas a meditação, para nós neurocientistas, eu estou querendo que seja desligado o cérebro que pensa, que é o cérebro dominante. Isso é muito difícil, porque a gente não para de pensar. Agora, a hora que você faz uma meditação ritualística, seja um mantra, seja uma reza, seja uma oração, você não consegue processar as duas coisas ao mesmo tempo. Então você aí desliga o cérebro que pensa e dá um break para ele. Isso é muito salutar como medida preventiva ao estresse e à fadiga. E por último, a arte-terapia. A arte-terapia é fundamental, é muito fácil entender. Experimente cantar e pensar. Não dá. Então a música, a arte, o desenho, qualquer tipo de arte é fundamental como medida preventiva à tensão, ao estresse e à fadiga. Quando já se chega a um momento de dano de órgão interno, nós sabemos que o cérebro controla todos os órgãos. Então, às vezes, nós chegamos a um momento de fadiga que já temos úlcera, gastrite, problema de tireoide, problema hepático. Aí nós temos que tratar também esses órgãos que já estão afetados. É muito comum isso. Como é muito comum nós termos comandantes e pilotos tendo infarte, tendo AVC, posso comentar daqui a pouco o perigo disso, né? Então nós temos que prevenir também o órgão que já foi comprometido, obesidade, tudo isso, diabetes, isso tem que ser prevenido. Mas essas medidas profiláticas qualquer aviador pode fazer. E para finalizar, doutor, eu queria que o senhor desse algumas dicas para os pilotos, para eles minimizarem aí a questão da fadiga, poder evitar esse problema, e também contar um pouquinho do que o senhor já viu nessa área em todos esses anos que o senhor tem trabalhado com aviadores, com aeronautas e com as questões aí que envolvem a psiquiatria, a mente do piloto, do aeronauta. Olha, eu tenho umas coisas que eu gostaria de deixar muito marcado para os meus colegas aí, pilotos, comandantes, aviadores. É muito comum nos Estados Unidos, principalmente, o aviador entrar no seu posto de comando e ter café e aspirina. O americano não voa sem café e aspirina. Isso é uma bomba relógio, porque café e aspirina afinam o sangue, ele vai elevar o cortisol porque vai estar tenso e vai ter um acidente AVC hemorrágico, vai ter um AVC
a bordo. E nós temos notícia, em 2014, de vários comandantes de empresas comerciais aqui no Brasil que tiveram AVC em voo. Então eu gostaria de alertá-los de não tomarem medicações que possam comprometer o afinamento do sangue. Evitar aspirina, evitar medicamentos que, combinados com excesso de café, taurina, Coca-Cola, energéticos, isso é uma bomba relógio, uma combinação extremamente perigosa. Há um manual distribuído, antes era pelo DAC, agora é a ANAC, e vários CEMAL, etc. Consultar os medicamentos que podem ser prejudiciais ao aviador e levar isto muito a sério, porque é muito perigoso. Cada aviador faz seu exame periódico, verificar realmente como é que está a sua glicemia, como é que está o seu exame de tireoide. Eu tenho tido muita surpresa com o exame de tireoide em aviadores, com hipotireoidismo, porque é um dos órgãos alvos do estresse. Então, as recomendações é que ele faça o seu periódico, contenha a obesidade, verifique a glicemia, mantenha um corpo muito saudável e dentro dessa correria absurda, né, de correr atrás de escala, tente ainda voar com prazer. Né? Se você não consegue mais voar com prazer, não voe mais. Mas há 2 semanas eu tive 2 pilotos que eu atendi que desembarcaram. Não aguento mais continuar a etapa, vou comprometer o voo. Eu dei parabéns aos 2, porque eles se respeitaram. Então é importante o respeito próprio, o respeito à saúde, o respeito ao organismo. E a companhia vai ter que se virar com isso. Quanto mais vocês se respeitarem, fizerem essa denúncia do abuso, mais a categoria vai se fortalecer e mais saúde os senhores terão. Tá certo. Muito obrigado, então, Dr. Pércio de Deus. A Abrapac agradece essa entrevista que o senhor deu para a gente. Olha, foi um grande prazer. Eu espero que todos vocês tenham, de alguma forma, aproveitado o que eu falei. Estou à disposição. Franqueio aqui o meu telefone, o meu e-mail para perguntas. Respondo a todos que me enviarem perguntas por e-mail. Realmente, eu sou um fã da aviação, porque quando a gente começa a mexer com a aviação, o querosene entra na veia e a gente não consegue mais deixar de gostar do assunto. Sou um entusiasta da aviação, sou membro da Academia Aeroespacial e estou à disposição de todos vocês. Um grande abraço a todos.